Shabbat Shalom. O tema da mensagem para esta paraxá dessa semana é: esconderei deles o meu rosto. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua eu coloco diante de Ti as nossas vidas, dando graças pela Tua bondade, Tua misericórdia, dando graças pela Tua palavra, tudo que o Senhor me ministrou. Capacita o Teu servo a transmitir essa mensagem. Eu preciso de Ti, dependo do Senhor. Faz minha boca Tua neste lugar, no nome de Yeshua. Dá-nos ouvidos para Te ouvir. Muda os nossos destinos, Senhor. Ministra do modo que o Senhor desejar. Tenha liberdade de operar no nosso meio, porque nós dependemos de Ti, estamos aqui para Te ouvir. No nome de Yeshua, eu nada posso fazer sem o Senhor. Nenhuma palavra de sabedoria, Pai, do homem vai transformar a nossa vida. Só o Senhor, somente o Teu Espírito, Ruach HaKodesh, tem o poder de transformar as nossas vidas e nos convencer. Ajuda-nos, Senhor. Muda a nossa vida. Transforma-nos, Pai. Nós precisamos, dependemos de Ti. No nome de Yeshua HaMashiach. E assim seja. O tema da mensagem, então: esconderei deles o meu rosto. Na paraxá dessa semana, paraxá Azino, ouçam, nós lemos o cântico que Moshe ensinou aos líderes e oficiais do povo de Israel e também a toda a Assembleia. Esta canção trata principalmente do que aconteceria com aquela nação quando eles se desviassem da presença do Senhor. Quando meditamos nela, percebemos que é uma canção triste de certo modo, porque denuncia a rebeldia que já estava presente no povo e também da sua futura rebelião. Uma canção que trata muito sobre a ingratidão, mas também traz consigo muitas revelações, sendo que uma delas é que o que o Eterno tem para nós influencia todas as nações, ainda que nós não tenhamos noção disso. Nós lemos nesta paraxá que o número das nações está proporcionalmente relacionado ao número do povo da casa de Israel. Então, se o povo de Israel se desviasse e diminuísse em número por conta das guerras, das aflições que eles sofreriam, as nações também sofreriam. Muitas vezes, irmãos, nós não temos noção do quanto a nossa vida é importante aqui na terra e o que nós fazemos influencia todo o nosso entorno. E eu quero ler esse texto com os irmãos que está em Devarim, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 8. Diz assim: quando Elion concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era seu povo e Yaakov tornou-se sua herança. Então, com base nisso, o mal sabe que é só desviar os escolhidos para que o mundo todo sofra. Então, o investimento que é feito nas nossas vidas é muito maior do que aquele que é feito nos que estão perdidos já, porque basta desviar o povo do Senhor que toda a terra vai sofrer junto. Todos vão sofrer com o desvio do povo do Senhor. E também não é só sobre o que acontece com o mundo, mas também sobre a reputação do próprio Eterno. Quando o povo se desviava do Senhor, quando eles caíam em pecado, eles manchavam a reputação deles, mas também a reputação do seu Deus, a reputação do Eterno. E o Eterno diz no versículo 5, ainda do mesmo capítulo, o seguinte: ele não é corrupto, na versão judaica diz assim, ele não é corrupto, o defeito está em seus filhos, uma geração desleal e pervertida. Eu não sei quantas vezes os irmãos, aconselhando outras pessoas, já tiveram que falar assim: olha, mas as pessoas são imperfeitas mesmo, mas não se desvia do Senhor não. Quantos já tiveram que lidar com isso? Por conta das decepções que alguém que você conhece, que é próximo, já teve, e aí parou de servir o Eterno por conta da decepção com o homem. Porque alguém manchou a reputação do Eterno. E aí é interessante que nessa versão diz assim: ele não é corrupto, o defeito está nos filhos. Tantas vezes eu já tive que falar: olha, as pessoas são imperfeitas, mas o Senhor é perfeito. Ele continua sendo o mesmo. Não retribua a ele a decepção que talvez você viveu com o homem, e que é impossível nós não nos decepcionarmos uns com os outros. Na verdade,
O nosso amor, ele se desenvolve, o amor pelo próximo. Eu não posso dizer, quando eu falo que eu amo um próximo, mas eu não conheço a pessoa, ainda é um amor raso. E você aprofunda à medida que você conhece o seu irmão, conhece os defeitos dele, e você ainda permanece ali, amando o seu próximo, amando o seu irmão, não é? Isso acontece muito no casamento. A gente casa e o nosso amor, ele desenvolve, ele amadurece, porque nós passamos a conhecer a pessoa com quem nós convivemos. E também na congregação, nós começamos a conviver ali com os irmãos, nós estamos aqui, o tempo vai passando e nós vamos conhecendo as nossas limitações, os nossos defeitos, e aí o nosso amor pode se desenvolver. Nós vamos amar de verdade, porque nós conhecemos ao próximo e as limitações dele. Já o eterno, ele não desenvolve amor. Ele já te conhece, sabe quem você é, e mesmo assim o ama. Esse papel do desenvolvimento, do amadurecimento do amor é nosso. O amor também é um fruto do Espírito. Ele também precisa crescer, se desenvolver e amadurecer. Todos nós precisamos amadurecer em amor. Porque é um fruto. Porque é um fruto. Nesse versículo 5 do capítulo 32, ele já foi usado como tema de mensagem. No ano passado, nesta época, na Parashá Hazino, nós fomos ministrados sobre, o tema da mensagem era filhos ou manchas. No ano passado, nessa mesma época. Porque em algumas versões, está escrito assim, capítulo 32, versículo 5. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Principalmente em algumas versões da Almeida, vai dizer assim, eles não são seus filhos, mas sua mancha. Porque existem pessoas que mancham a própria reputação e também a reputação do Eterno. E nós fomos ministrados sobre isso no ano passado. Orochi Carlos ainda compartilhou sobre a diferença daqueles que obedecem às instruções, por isso são considerados filhos, daqueles que estão na casa de Hashem e desprezam a palavra dele. Essas manchas, irmãos, não são pessoas que não conhecem o Eterno, no sentido de não estarem próximos no meio do povo dele, mas são pessoas que ouvem a palavra o tempo todo e não se comprometem com a prática da palavra, com a transformação de vida, não é? Então, o Eterno trata a estes como manchas. Como manchas. E tendo isso em mente, o Senhor me ministrou nessa semana, no mesmo capítulo, versículo 19 desta canção, Hazino, diz assim, capítulo 32, versículo 19. Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas. Ele disse, esconderei deles meu rosto e verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. Esse texto é o contrário do que recebemos na bênção sacerdotal. Quando nós recebemos a brachá que diz que o Eterno levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panav elecha, que levante o Senhor o rosto sobre ti. Aqui ele diz, eu vou esconder o meu rosto deles. Isto porque se Hashem levantar seu rosto sobre os filhos, vai ser para ter misericórdia, como diz na própria bênção. Mas, se ele levantar o rosto sobre manchas, vai ser para trazer juízo. Porque, se nós meditarmos, é isso que nós fazemos com mancha. Quando você vê uma roupa manchada, o que você quer fazer com aquela mancha? Você quer remover ela. Você quer dar um jeito. Dá trabalho, tem que esfregar, deixa de molho, mas você quer dar um jeito de remover a mancha da roupa. Tudo bem? Isso é o homem. É uma ilustração de como nós fazemos. E muitas vezes nós queremos aplicar isso com todo mundo. Quando nós vemos alguém se comportando como mancha, o que a gente quer fazer com a pessoa? Remover. E às vezes a pessoa, isso é o nosso julgamento. Segundo a nossa perspectiva, alguém está se tornando uma mancha. E muitas vezes aos olhos do Eterno é totalmente diferente. Mas nós julgamos assim.
E nós podemos olhar para o próximo e dizer, isso aqui está sendo uma mancha na minha vida. Deixa eu remover, vou lavar isso aqui, vou remover da minha vida, vou remover da minha frente. Só que o Eterno não é como nós. Ele é misericordioso e santo. Se o pecado estiver, se comparecer diante dele, sem a cobertura do Mashiach, sem desejo de arrependimento, o pecado é destruído. As pessoas são destruídas. Se não houver temor, não houver reverência, não houver arrependimento. Então o que ele faz? Ele esconde o rosto e deixa aquela mancha viver. Para que com o passar do tempo, quem sabe, ela não se arrependa e possa ser limpa, purificada. Porque se o Senhor levantar o rosto dele sobre uma geração perversa, ele a destruirá. Porque todos que têm contato com o sagrado, sem temor, sem arrependimento, são destruídos. E isso está nas Escrituras. Isso aconteceu com Corah e os seus seguidores, se apresentaram diante do Senhor, sem reverência, sem temor, sem um desejo, sem submissão a quem ele levantou. Aconteceu com os filhos de Aarón, aconteceu com Zá. Todos que tocam no sagrado sem temor, reverência, sem arrependimento, são destruídos. Morrem na presença do Eterno. Por isso que ele diz o quê? Vamos ler de novo? Versículo 19. Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas. Não eram pessoas que estavam se convertendo, estavam provocando a ele. Quem vai sobreviver à ira do Senhor? Então ele fez o que? Ele disse, esconderei deles meu rosto e verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. O Senhor esconde o rosto e até nisto tem misericórdia dele. Isso também está revelado na Haftarah dessa semana. Eu quero ler com os irmãos. Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 26 em diante. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26. Diz assim: para com o misericordioso, tu és misericordioso. Para com o defensor da pureza, tu és puro. Para com o honesto, tu és honesto. Mas para com o perverso, tu te mostras astuto. Ao povo aflito tu salvas, mas quando os teus olhos estão sobre os arrogantes, tu os humilhas. Em algumas versões, ao povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Altivo é aquele que tende a ser intolerante, presunçoso, soberbo. Então, por misericórdia, até mesmo sobre os ímpios, o Senhor esconde a sua face, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, se nós estamos em um momento da nossa vida que o Senhor não está falando conosco, que nós não temos tido instrução sobre o que fazer, e nós começamos se nós chegarmos a este ponto, não é, de percebermos, olha, o Senhor não está aqui, o que está acontecendo? Algum problema tem na nossa vida que o Senhor já desejou tratar. Ainda Orochi Carlos estava orando sobre a provação. E como é verdade, as provas ela não vêm para mostrar nada para o eterno, mas para nós. E, irmãos, eu acredito que o Senhor só nos conduz para a prova porque Ele já falou e nós não demos ouvidos. É mais ou menos aquela criança que você fala, não vai até ali porque você vai cair. Não faz isso. Não, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou. Não faz isso. Então tá bom, então vai. E a mesma coisa acontece conosco. O Senhor alerta antes, por meio da palavra dele, por meio dos ministros, por meio das drashot.
E o Senhor fala, ó, não faça isso. Só que se nós escolhermos nos manter no mesmo caminho, ele vai lá e conduz a gente à aprovação. E aí dentro da prova você percebe, agora eu sei que eu não posso fazer isso mais, porque olha o que está acontecendo comigo. Mas o Senhor alerta antes. Então a prova, ela traz com clareza para nós o que nós somos capazes de fazer, o que nós não somos capazes de fazer e o tamanho da nossa teimosia e da nossa desobediência, porque o Senhor já sabe de tudo isso. Então para quem Ele está provando se não para nós mesmos? O quanto ainda nós precisamos amadurecer. Muitas vezes o Senhor fala conosco que a gente não entende. Olha, você precisa se dedicar, olha, amar o próximo como a ti mesmo. Senhor, mas eu estou fazendo o meu melhor. Aí diante de uma prova, teu irmão te irrita, você vê que você não ama o seu irmão. E para quem que foi aquela prova? É para você, para mim, para provar para mim mesmo que eu ainda não amo. E que eu preciso amadurecer muito este fruto do Espírito e também o cumprimento deste mandamento na minha vida. E Yeshua disse, quando ele foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, e ele citou amar o eterno acima de todas as coisas, amar o próximo, né, de maneira resumida, amar o próximo como a ti mesmo. E ele disse que destes dois mandamentos dependem toda a Torá, toda a lei e os profetas. Que se eu não cumpro esses dois, não adianta todo o resto, porque é como se fossem dois alicerces, que se eu não tiver, a casa toda vai cair. Dependem desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. E muitas vezes a nossa prova ainda está na convivência, porque nós ainda não aprendemos a amar o nosso próximo. Se eu não amo meu próximo, o Senhor vai fazer o quê? Porque é uma base. O Senhor vai ocultar o rosto, porque eu posso começar a ser uma mancha e não um filho. Porque se eu odeio meu irmão, como eu digo que sou seguidor do Mashiach Yeshua? E como o Senhor vai poder derramar sobre mim, entregar o chamado que Ele tem para a minha vida? Não tem como. Porque tudo que o Senhor faz nas nossas vidas vai estar relacionado com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com a unidade. Esses dois alicerces precisam estar muito bem fundamentados ali, fundados na palavra, para que o Senhor volte a levantar o rosto dele sobre mim, em misericórdia. Irmãos, quando o Senhor esconde o rosto dele de nós, além dele parar de falar, as bênçãos vão parando, as revelações vão parando, os milagres vão parando. Porque se nós continuamos a receber algo que vem do Senhor sem arrependimento, nós podemos até morrer por conta do sagrado, do poder que existe nisso. Ainda estudando neste tema, o Senhor falou muito comigo no capítulo 58 de Yeshayahu. Quero ler com os irmãos. Acredito que foi até a indicação do Rosh Anderson em Yom Kippur para nós. Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 58. Quero ler com os irmãos. Versículo 1 em diante. Diz assim: grite, não se contenha. Levante a voz como um chofar. Proclame a meu povo quantos são rebeldes, e a casa de Yaakov seus pecados. Sim, eles me buscam, prestem atenção aqui, eles me buscam dia após dia, e afirmam que se deliciam em conhecer meus caminhos, como se fossem um povo justo, que não abandonou os ditames de seu Deus. Eles me pedem governos justos e alegam que têm prazer na proximidade de Deus, perguntando: por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não fazes caso? Irmãos, quantas vezes você já pensou assim? Por que eu estou orando e o Senhor não está falando comigo? Por que eu estou aqui na presença do Senhor? E o Eterno está colocando, eles me buscam dia após dia. É um povo que orava. Era um povo que buscava o Senhor. Não é um povo que não fazia. Muitas vezes a frieza vem porque você não está buscando, não está orando. Esse aqui é um povo que está buscando. E o Eterno responde: eis aqui minha resposta. Quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês.
enquanto mantém os trabalhadores em duras jornadas. Irmãos, quer desagradar o Eterno é você fazer só o que te agrada. Versículo 4, seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. Eu não sei quantos dos irmãos já passaram por isso, mas parece que depois de Yom Kippur, Shedim fica tudo esperando na porta para sujar a gente de novo. Porque a gente sai de uma maneira que como nenhum outro dia. Só tem um dia no ano que faz conosco o que faz em Yom Kippur. Então a gente sai daqui lavado, limpo, perdoado. E vocês acham que o adversário vai querer que você fique assim por muito tempo? Já quer sujar de novo, para começar de novo um tratamento, e você só vai ter oportunidade no próximo ano de ser limpo como você foi limpo em Yom Kippur. E está aqui, as escrituras dizem, os seus jejuns acabam em discussões. Mal acabou o jejum, já começam os problemas para tirar a gente da posição que nós conquistamos nesse dia. E aí o que adianta nós continuarmos buscando o Senhor? Né? No versículo 2, sim, eles me buscam dia após dia. O Senhor estava vendo a busca deles. Versículo 5. É esse o tipo de jejum que desejo? Um dia apenas para a pessoa se humilhar? Deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre panos de saco e jogar cinzas sobre si? É isso que vocês chamam de jejum, o dia para agradar a Adonai? Irmão, sabe que eu tenho aprendido? Que o legalismo, você pode praticar a lei. Você pode guardar as festas. Só que o legalismo ele não salva, mas ele pode ser praticado. Você pode praticar, você pode jejuar, dia de Yom Kippur, pode ouvir o som do shofar em Yom Teruah, você pode construir açúcar para Sukkot, você pode não comer fermento nos dias de Matzot, comer o maror, comer o matzah, tudo isso, guardar Shavuot, tudo isso pode ser praticado, mas não quer dizer que salva. Se não acontecer uma mudança dentro de nós. O povo buscava, o que mexeu comigo em todo esse capítulo, nós vamos seguir lendo, mas o versículo 2 que diz assim, sim, eles me buscam dia após dia. Isso fala muito comigo, porque eu levo muito a sério essa questão da oração. Eu não posso ficar sem orar. Só que não adianta se eu não mudar, primeiro na minha casa, com a minha filha, com a minha esposa, se eu não for um bom marido, um bom pai, não adianta o quanto eu ore. Só vai vir uma palavra para mim. Se arrependa. E eu buscando, Senhor, o que eu tenho que fazer, e qual ia aqueles projetos e tal. E vai vir só uma, se arrependa. Não vai mudar a palavra. Não vai mudar a revelação. O Senhor até quer entregar coisas novas para nós. E até quer. Mas não vai. E não adianta o quanto eu pratique a lei, a Torá. Não adianta. Esse povo aqui jejuava, irmãos. Era um povo que jejuava. É como no tempo de Yeshua. Nós jejuamos 2 vezes por semana, os seus discípulos não jejuam. Versículo 7. Partilhe sua comida com o faminto, leve o pobre desabrigado para sua casa, vista o nu quando você o vir, cumpra o dever para com os seus parentes. Cumpra o dever para com os seus parentes. Então, sua luz irradiará como a manhã. Você quer receber iluminação, revelação? Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas. Sua retidão o precederá e a glória de Adonai o seguirá. Nós queremos avivamento. Então você clamará e Adonai responderá. Você clamará e ele dirá, estou aqui.
Se você remover o jugo do seu meio, parar com falsas acusações e calúnia. Era um povo que orava, mas também falava mal. Oferecer comida ao faminto com generosidade, suprir as necessidades das pessoas com problemas. Então sua luz vai raiar na escuridão. E a escuridão será como meio-dia. Adonai sempre o guiará. Quer direção para a sua vida. Ele satisfará a sua necessidade no deserto. Eu estou no deserto. Lá no deserto o Senhor vai nos satisfazer. Renovará a força dos seus membros para que você seja como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador dos muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive. O texto, os versículos seguintes a gente lê todo o Shabat. Se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu santo dia. Se você chamar o Shabat de delícia, oneg, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer em Adonai. Quer aprender a ter prazer no Senhor? Tenha prazer no Shabat. Eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacob, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Quando eu estava compondo a canção Oneg, e depois eu acrescentei um texto de Habacuque, eu ainda pensava, o Senhor tem proteção para mim, seja lá o que vai acontecer, o cataclisma, tudo que a gente tem estudado, sinais dos fins dos tempos. O Senhor quer nos colocar nos lugares altos da terra. Nós vamos continuar a leitura aqui, capítulo 59 de Yeshayahu. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que o separam de seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e seus dedos com transgressão. Seus lábios falam mentiras, a sua língua profere lashon hara, coisas malignas. Língua má, língua maligna. Lashon hara. Ninguém pleiteia uma causa justa, ninguém debate com honestidade no tribunal. Eles acreditam em palavras vazias, falam coisas sem valor, criam problemas e dão à luz o mal. O Senhor nos ministrou sobre isso. Nós estamos trazendo o mal à luz por meio da nossa boca. Quando nós dizemos, isso, esse aqui, aquilo, esse aqui. E nós fazemos isso, irmão, se deixar, se nós não nos arrependemos o tempo todo, nós falamos para os nossos filhos, olha, aquele ali vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Esse aí vai ser um lamentador. Esse aqui vai ser não sei o quê, aquele lá vai ser terrível. Trazendo à luz o mal por meio da língua má. A língua má cria. Ela traz à existência as coisas que não são como se já existissem. Versículo 5. Eles chocam ovos de víbora e fazem teias de aranha, comem seus ovos. Quem quer comer seus ovos morre, e do ovo rompido sai uma cobra. Suas teias são inúteis como roupas, e seus atos são inúteis para vestir. Seus atos são produto da maldade, e suas mãos produzem violência. Seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maldosos. Como nós temos cuidado do campo de batalha da mente.
e suas veredas os conduzem à destruição e ruína. Quem que está conduzindo, irmãos? É o nosso caminho que está nos levando à destruição e à ruína. Desconhecem o caminho de Shalom, e suas vagueações desconhecem a lei, pois fazem veredas tortuosas para si. Nenhum que anda com eles conhecerá Shalom. O Senhor tem ministrado muito a mim por causa do Mevi Shalom. Eu não posso trazer Shalom se eu não tenho Shalom. Se eu tiver violência, se eu tiver indignação, se eu tiver com raiva das pessoas, eu não vou levar Shalom. Eu vou levar violência, raiva, indignação. Versículo 16. Do capítulo 59. Capítulo 59, versículo 16. Ele viu que não há ninguém pasmo pela ausência de intercessão. Portanto, seu próprio braço trouxe-lhe salvação e sua própria retidão o sustentou. Nós vamos parar aqui. Irmãos, aqui está escrito por que o Senhor oculta o rosto dele, por que nós não vemos as bênçãos, ainda que nós o busquemos. Porque uma coisa é, e o Senhor tem nos ministrado também sobre buscá-lo. Ele fala sobre isso. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é de um povo que buscava. Era um povo que orava. Dia após dia, como o Senhor disse. Ah, sim, eles me buscam. Todo dia. Mas era um povo que, na mesma intensidade que eles praticavam a busca pelo Eterno, era em mesma intensidade com que eles também se mantinham nos seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade, e não se importavam com o Eterno. Na verdade, como nós lemos ainda no capítulo 58, no mesmo capítulo, sobre a busca deles, fala sobre o Shabat. Eles não tinham prazer no Eterno. Porque o Eterno fala, olha, se você fizer assim sobre o Shabat, se você honrar, se você não cuidar das tuas coisas no Shabat, você vai ter prazer em mim. Ou seja, era um povo que não tinha prazer nele, mesmo que o buscasse. Porque isso religiosidade é assim, legalismo é assim. Você faz até sem querer fazer. Porque você não aguenta o peso da culpa se você não fizer. Mas culpa não traz arrependimento. Ainda que você, não, eu tenho que ir lá, porque senão, o que vão... É uma questão mais de reputação sua, é uma questão mais de orgulho teu. Não, eu tenho que fazer isso. Tenho que ir lá, eu tenho que, né? A gente tem sido ensinado sobre isso. Eu tenho que orar. Não, eu vou levantar e eu vou orar. Eu tenho que jejuar, eu vou ficar sem comer alguns dias. E eu vou orar, e eu tenho que orar, então eu vou orar. Mas isso pode ser um peso na sua vida, não um prazer. Talvez você esteja guardando o Shabat porque você está se obrigando a fazer, mas você não tem mais prazer no Shabat. E você lê as Escrituras não porque você tem prazer, mas porque é religiosidade, é legalismo. E eu falo isso como alguém que já foi exortado pelo Eterno, porque eu já fiz isso. E tomo cuidado todos os dias para não voltar para este caminho que eu conheço bem. Um caminho que você vai orar todos os dias, que você vai buscar o Senhor todos os dias, mas o mais importante eu não estou fazendo, que é amá-lo. É o primeiro maior mandamento, amá-lo. Eu posso deixar de amá-lo, ainda que eu esteja na presença dele todos os dias. Assim como marido e esposa podem conviver juntos, estarem juntos todos os dias e não se amarem mais. Quantas pessoas convivem juntas, não mais como casal. E ainda dizem, não, a gente convive como amigos. Muitas vezes, nem amigos do Eterno. Mas nós podemos estar lá todos os dias. Meu irmão, minha irmã, ali em Jó está escrito que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Eterno, Satã estava no meio deles. Apareceu lá também. Não é? Em Reis nós lemos que existiam os 2 exércitos diante do Senhor. E um deles se apresentou quando o Eterno falou, quem que vai enganar? Porque ele já havia decretado a morte de Acabe. Quem vai enganar Acabe? Teve um que se apresentou, eu vou lá enganar ele. Quando o rei Shaul ficava possesso, um espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre ele. Se apresentar diante do Eterno. Nós fomos ministrados da importância disso. Mas hoje eu quero trazer um outro
aspecto importante, que se apresentar diante dele, se você não ama, é peso, é mancha. E o Senhor vê, e não tem como mentir para ele. Nós podemos nos convencer, mentir para nós mesmos, mas para o Eterno não dá. Ele vai ver o que está em nós. Então, mais uma vez, Yeshua disse que se eu não amar o Eterno, se eu não amar o meu irmão, toda a lei e os profetas vai estar também caindo, porque ele fala que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, toda a Torá, todo o Tanar. Todo o Tanar depende desses 2 mandamentos. O legalismo, ele não salva, e eu estou encerrando aqui com os irmãos já. O legalismo, ele não salva, mas ele pode ser praticado. Eu posso praticar as leis sem ser salvo, por não amar. Por não amar. Eu posso pegar um apanhado de leis, principalmente aquelas que aparecem, e praticá-las, mas se eu não fizer o fundamental, as minhas muitas orações, o Senhor vai ocultar o rosto dele. Irmãos, aqui ele fala que as mãos estavam sujas de sangue. Eram pessoas que levantavam as mãos diante do Senhor e o buscavam. É como ele disse por meio do profeta também, que as festas que o povo guardava, ele falava, suas festas são um peso para mim, eu não suporto mais as suas convocações sagradas. Então, o Senhor nunca me ministrou dessa forma, porque eu sempre fui ministrado sobre buscado, eu sempre procurei estar na presença do Senhor, foi por isso que eu me converti, porque eu queria estar na presença dele, e do modo que ele me chamou foi assim, mas dessa vez ele me ministrou de uma forma diferente, de que se eu buscar sem amar, sem ter prazer nele, o que eu estou fazendo? Eu estou me tornando um religioso, um legalista. A palavra nos diz, irmãos, que quando o reino de Israel foi destruído, o reino do norte, foi destruído pelo império da Síria, eles deportaram os israelitas dali para a Síria e colocaram outros povos na região para habitar o norte ali do território. O território de Israel, a capital era Samaria, Shomron. E o povo que estava vendo ali começou a ser atacado por leões. Vamos ler o texto? Deixa eu ler o texto com os irmãos. Está em Lahim Bet, 2 Reis, versículo 17. Esse texto aqui vai nos ensinar sobre como nós podemos praticar, buscar o Senhor, mas não sermos dele. Não sermos dele. Melachim Bet, capítulo 17. Vamos ler o versículo 23 em diante. 2 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 23, diz assim: Até que Adonai removeu Israel de sua presença, como por meio de todos os seus servos, os profetas, ele disse que faria. Olha lá, o Eterno fala antes. Se não der ouvidos. Assim Israel foi levado cativo de sua terra a Ashur, a Síria. E ele permaneceu até o dia de hoje. O rei de Ashur trouxe o povo de Bavel, Cutá, Ava, Hamat, Sfarvaim, e o estabeleceu nas cidades de Shomron, no lugar do povo de Israel. E eles tomaram as propriedades de Shomron e viveram em suas cidades. No início, quando vieram para viver ali, não temiam Adonai, por isso Adonai enviou leões entre eles que mataram alguns deles. Então eles disseram ao rei de Ashur: as nações que levaste e estabeleceste nas cidades de Shomron não conhecem os preceitos para se prestar culto ao Deus da terra. Por isso, ele enviou leões entre eles e estão lá matando-os. Isso acontece porque eles não conhecem os preceitos para prestar culto ao Deus da terra. Irmãos, não tinha interesse em amar e conhecer e estabelecer uma relação com o Senhor. Era para prestar culto. Era entender o preceito. Como é que eu faço para servir? É assim, então eu vou fazer. Não é relacionamento. É só fazer. Como é que eu faço isso? Versículo 27. Em resposta, o rei de Ashur deu esta ordem: levem de volta uns dos Kohanim que vocês trouxeram de lá,
façam-no ir e viver ali, e que ele ensine a vocês os preceitos para prestar culto ao Deus da terra. Isso é arrependimento? Não é arrependimento. É preceito para prestar. É aprender o serviço. Quer aprender a fazer o serviço? Vou te ensinar a fazer o serviço. Versículo 28, então dos Kohanim, que eles tinham levado cativo de Shomron, veio e viveu em Bet-El, e ele ensinou ao povo a forma como eles deviam temer Adonai. Versículo 29, entretanto, cada nação fez deuses para si mesma, e os colocou nos templos e nos altos que os Shomronim, os samaritanos, tinham construído. Cada nação na cidade onde vivia. Vamos para o versículo 32. Assim, eles temiam Adonai, enquanto ao mesmo tempo escolhiam para si sacerdotes dentre eles para presidir nos altos e sacrificar para eles nos templos nos altos. Eles tanto temiam Adonai, quanto serviam seus deuses, de acordo com o costume das nações entre as quais tinham sido tirados. Até o dia de hoje, eles continuam a seguir o costume pagão deles. Eles não temem Adonai. Não seguem as ordenanças, os mandamentos, a Torá ou a mitzvah que Adonai ordenou aos descendentes de Jacob, a quem ele deu o nome de Israel. Até aqui. É possível fazer o serviço sem mudar de vida. Você faz o serviço e não muda de vida. Você continua fazendo todo. Se você aprende, irmãos, é possível aprender. É possível aprender a fazer o serviço. É possível aprender hebraico, cantar, falar hebraico. É possível aprender. Se você se dedicar, você pode aprender isso. Você pode aprender com os melhores professores. Você pode até caminhar com pessoas que conhecem o Senhor. Aprender como eles fazem. Lembram daquele mago? Olha, como é que eu faço para colocar as mãos nas pessoas e elas receberem a Ruach HaKodesh, o Espírito? Como é que eu faço isso? Você pode aprender. Os samaritanos fizeram isso. Aí a gente entende por que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque eles não pararam, isso continuou. Eles tanto queriam servir o Senhor só para obter os benefícios. Prestar culto ao Deus da terra. Não é relacionamento. É só fazer o serviço. O Senhor não tem isso para nós. O Senhor não tem isso para nós. Ele vai esconder o rosto dele. Ele vai esconder o rosto dele. No tempo de Shilomó, a arca, quando ele construiu o templo, a palavra diz que dentro da arca já não estava mais o cajado de Arão. Não estava, mano, só tinha as duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Porque nós vamos perdendo aquilo que o Senhor tem para nós. Ele vai escondendo para que o sagrado não nos destrua antes que nós nos convertamos. E aí nós não seremos destruídos. Por isso o Senhor esconde o rosto dele. Porque ele está dando para nós mais uma chance de nos voltarmos de todo o coração quando nós percebermos que as coisas estão faltando. Olha, peraí, está faltando coisa, sinal que o Senhor, alguma coisa está errada dentro de nós, no meio do povo. Vamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor. O que o Eterno deseja ministrar hoje a nós é que nós somos responsáveis. Isso também eu fui ministrado na Parashá. Eu ouvi a ministração do ano passado, porque quando eu li a Parashá dessa semana, eu li sobre manchas, eu falei, isso aqui já foi ministrado na Beit. E o Rosh Carlos trouxe um texto que eu quero ler para nós encerrarmos essa mensagem, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, perdão. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor está nos entregando. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 em diante. Ordene essas coisas e ensine-as a eles. Não permita que ninguém o despreze por ser jovem. Em vez disso, torne-se
exemplo para os crentes em palavra, comportamento, amor, confiança e pureza. Até que eu chegue, dê atenção à leitura pública das Escrituras. Não negligencie o dom que lhe foi dado, mediante uma profecia, quando o corpo de anciãos lhe concedeu a smichá, que é a imposição de mãos. Seja diligente nesta tarefa, dedique-se a ela, para que o seu progresso seja evidente a todos. Preste atenção em si mesmo e no ensino, permanecendo nele, porque desse modo você libertará a si mesmo e a quem o ouvir. Até aqui. O que Shaul está ensinando ao seu talmid, ao seu discípulo, Timóteo? Para que ele não negligenciasse aquilo que foi entregado para ele, o dom que tinha sido entregado a ele. E tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos é nossa responsabilidade cuidar. Era a responsabilidade do povo de Israel cuidar da arca e do que estava dentro da arca. Mas eles perderam 2 itens. A arca já tinha sido levada uma vez pelos filisteus, no tempo de Eli. Então, nós podemos ir perdendo aquilo que o Senhor está entregando por conta da nossa falta de mudança de vida, de arrependimento. E o Senhor fala. Se nós dermos ouvidos, nós não vamos precisar ir para a prova. Mas se você está sendo provado, que você seja aprovado. Seja aprovado. Para que você não perca aquilo que o Senhor tem na sua vida. E Ele não esconda a sua face de você e não deixe de ouvir as tuas orações. Tantas vezes a gente fica, por que eu não estou recebendo isso ou aquilo? E muitas vezes é porque existe algo que o Senhor está tratando conosco. Ele não vai mudar a palavra dEle antes que nós nos voltemos para Ele. No nome de Yeshua Mashiach, que a canção Razino fale ao seu coração. Você mude de vida. No nome de Yeshua. Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti tudo que o Senhor nos ministrou. Eu dependo do Senhor, nós dependemos de Ti. Converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor. Nos ajude a nos mantermos de pé, sendo um exemplo, cuidando muito bem desses 2 fundamentos, 2 maiores mandamentos: amar a Ti, amar ao nosso próximo. Como nós ainda fizemos na leitura, Pai, da Brit Hadashah, não amaldiçoar, abençoar. Abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem. Não amaldiçoem, abençoem. Nos ajuda, Senhor, no nome de Yeshua, amar, a não fazer nada, Pai, por peso, a não tratar da Tua seara com desprezo. Tenha misericórdia de nós e continua falando conosco. Pai, se o Senhor não estiver aqui, o que nós estamos fazendo? Nós vamos voltar para a base, Pai. Nós vamos voltar para a base. Porque se nós perdemos o Senhor, não tem o que... Nós não temos revelação, que a gente vai ficar falando do que aqui, Senhor? Então continua ministrando as nossas vidas, continua conosco. Nós estamos de passagem aqui. Um dia nós encontraremos contigo. E como? O que nós vamos falar? O que nós vamos ouvir de Ti? Muda as nossas vidas. Nós temos pouco tempo aqui na terra, Pai. Nos ajude a usarmos bem esses dias aqui na terra, com alegria. Nós estamos em um momento, Pai, que nós vamos entrar com uma da festa mais alegre que nós temos, que é Sukkot, que é Shemini Atzeret, junto com o Simchat Torah, a alegria da Torá. É um dia de alegria. Vivermos em alegria diante de Ti, em alegria com os irmãos aqui, Senhor. Ah, Pai, estarmos alegres por Te servir, não aprender a prestar o culto ao Deus da terra, como se, olha, eu sei que a salvação está no Deus de Israel, então deixa eu aprender a servi-lo. O que é isso? Nos ajude. O Senhor deseja relacionamento, proximidade. Mas não adianta nós estarmos diante de Ti se nós estamos com problemas que não queremos tratar, que não queremos mudar. Pai, nos ajude a removermos as nossas certezas diante de Ti. Seja verdadeiro, Senhor, e mentiroso todo homem. Tenha misericórdia de nós.
Levanta-nos, Senhor, no nome de Yeshua, na tua presença, com a tua misericórdia, e levanta o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Nós somos teus, nós dependemos do Senhor. No nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. Nossa próxima atividade vai ser no pôr do sol da próxima segunda-feira, dia 6/10, que vai ser Sukkot. Estaremos reunidos aqui na Beit para este serviço com transmissão pela internet a partir das 19 horas. Estão todos convocados e na terça-feira, dia 7, será feriado solene para todos aqueles que puderem guardar esse dia. É muito importante. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, no nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que vocês tenham recebido aí essa mensagem como eu recebi, inteira para a minha vida. Tá certo? E como foi ministrado aqui, o Senhor está alertando nessa casa todos os dias, principalmente nas ministrações nos Shabbatot. Tome propriedade do que o Senhor deseja te ensinar. O anti-Mashiach, presta atenção, o anti-Mashiach, ele é judeu. É ele que vai dar a ordem para construir o templo. O anti-Mashiach, ele é judeu. É ele que vai dar a ordem para construir o templo. Eu não sei quando isso vai ocorrer, mas eu sinto que está cada vez mais perto. E hoje, não é à toa que existe um movimento universal para conduzir as pessoas para o judaísmo. O Senhor nunca criou uma religião. Hashem nunca criou uma religião, nunca. Ele nunca instituiu isso. A Torá é um estilo de vida. O dia que você encontrar alguém que fala assim, eu estou no yeshuísmo, talvez você vai entender o que eu estou dizendo. A Torá é um estilo de vida. Muitas pessoas hoje voltam para o judaísmo com força. Mas quantas pessoas estão voltando verdadeiramente para Hashem através do Mashiach Yeshua? Para amá-lo de todo o coração, para amar o seu próximo como a ti mesmo. Hoje tem pessoas ficando magoadas com coisas que ela ouve, sem ser mencionado sequer o nome dela. Ai, fiquei magoado com o que eu ouvi. Essas pessoas precisam ser muito cautelosas, porque para um grupo de pessoas, Yeshua vai falar assim, aparte de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso são palavras duras. E o Senhor não quer que a gente esteja numa posição para ouvir isso. Mas eu lamento dizer, está escrito. E vai acontecer. Então que tomemos propriedade hoje do que o Senhor tem para a nossa vida. Nos voltemos para Ele em amor. Do contrário, tudo em vão. Pega lá a definição de como é que o Senhor quer que nós amamos. Romanos capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Leia lá. Tem alguns itens daquele que eu ainda não estou conseguindo cumprir. Eu estou sendo honesto, mas eu vou conseguir. Eu estou buscando isso. Que você tenha entendimento no seu coração.